10h04, confirmando no horário de Brasília, estamos iniciando a segunda hora do CBN Cascavel, primeira edição. Hoje, terça-feira, 15 de fevereiro de 2022. Você que nos acompanha em toda a região oeste, você que ligou o rádio agora, bom dia, uma ótima terça-feira. E o nosso entrevistado, o advogado Luciano Cataniuk, especialista em direito eleitoral. Bom dia, doutor, obrigado por atender a CBN. Bom dia, Roberto Benjamin, bom dia aos amigos da CBN, é sempre um prazer falar com vocês, com seus ouvintes, porque eu sou um ouvinte da CBN, então é um prazer falar essa rádio que toca notícias. E vamos entender melhor o que muda com a Federação Partidária. A Federação Partidária estreia nas eleições de outubro. O que efetivamente altera para que o nosso ouvinte possa entender? Bom, vamos lá, Roberto Benjamin. Nós estamos acostumados, e éramos acostumados até 2017, com as coligações partidárias. O que eram as coligações partidárias? Os partidos se uniam muitas vezes na proporcional, várias legendas diferentes, que pensavam diferentes, mas que por conveniência eleitoral, conforme a região, conforme a cidade, se uniam para concorrer e os seus candidatos concorrerem e ali somarem os votos para depois saírem os mais votados, né? Então, o que acontecia? Você via algumas situações como PT coligando com PSDB, por exemplo, numa cidade, e na outra sendo adversários ferrenhos. E aí você fala, mas como é que pode uma esquerda com uma direita, por exemplo, ou um PT com outro partido? Estou dando um exemplo que é partido de esquerda conhecido, um DEM, por exemplo, se coligar e na outra ser adversário. Mas havia conveniências, ou seja, conveniências regionais, conveniências estaduais, e que muitas vezes não convergiam na manutenção dessas coligações assim que terminassem as eleições. Ou seja, acabavam as eleições, seja para deputado estadual, deputado federal, ou seja para vereadores, cada um seguia a sua vida, cada partido seguia a sua vida e pouco se importava o que aconteceu anteriormente. Se uniram, era conveniente, se elegia as pessoas que estavam naqueles partidos e a partir daquele momento se desvinculava depois da eleição. Os eleitos comemoravam, aqueles que eram derrotados eram esquecidos, porque não tinha nada de ideologia na realização das coligações. Isso você sabe, né, Roberto, como que funcionava, porque a gente acompanha a política de perto. O que veio, a lei das federações partidárias, elas veio constituir algo até mesmo para salvar os partidos menores. Só para você ter ideia, Zé Roberto, dos 30 partidos, né, a cláusula de barreira foi uma das situações que criou isso daí. Dos 30 partidos que estão no Congresso Nacional, 14 partidos não atingiram a porcentagem mínima ali para poder ter acesso ao fundo partidário. Ou seja, os partidos pequenos acabaram sendo esmagados pela essa questão da cláusula de barreira, que é atingir no mínimo a todo o cenário nacional 2% da votação. Então, alguns partidos têm deputados federais, mas um partido a nível nacional não atingiu essa cláusula de barreira e, portanto, não tem acesso nem ao fundo eleitoral e nem ao tempo de TV. Ponto. Essa foi uma das situações que ficou muito clara. Nós temos um problema no país que tem muito partido. Você sabe disso, né? O que não falta é partido político para tudo quanto é situação que existe. Nós temos um partido político. E isso fraciona demais a questão e dificulta muitas vezes a união de pensamentos até. É diferente, por exemplo, de um país como os Estados Unidos. Né? Ou você é republicano ou você é democrata, por exemplo. Né? Não tem essa questão de você ser um, ser outro, não tem isso. Mas os partidos, para você ter ideia, nessa federação partidária, mais de 12 partidos já estão interessados em se unir a outros partidos. Mas vamos falar qual que é a diferença, né? A diferença primordial. Primeiro que não pode ser uma união, né, a federação partidária, uma união de interesses apenas eleitorais. Por quê? Ela tem que ser nacional e tem que ter uma afinidade muito clara em relação aquilo que o partido pensa, né? Ou seja, tem que ter uma afinação da ideologia partidária, tem que ter a mesma ideologia, tem que seguir o mesmo caminho. Por quê? Agora é por tempo indeterminado, porém no mínimo por 4 anos. Ou seja, a federação partidária construída para as eleições, que é a primeira, vai ser uma experiência, nem sei se isso vai prosperar depois, né? Os próprios interessados vão ver que isso foi uma fria e depois mudam a lei, né? Mas, em tese, essa situação, para essa próxima eleição, as federações partidárias construídas a nível nacional, elas devem perdurar não somente no Congresso Nacional, mas também nos estados, ou seja, interfere na intenção regionalizada, né, por 4 anos. Então, isso, às vezes, pode criar uma dificuldade muito grande, porque aquilo que é interesse, por exemplo, em São Paulo, pode divergir completamente, partidariamente, no Paraná.
no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, nos estados do Sul. E pode ser totalmente diverso do que acontece nos estados do Nordeste. Algumas mensagens que chegam aqui, inclusive fazendo referência à federação entre PT e PSB, algumas diferenças, mas segundo lideranças do PT, essa federação estaria avançando. Mas você já dizia aí, em relação à pergunta aqui do Mauri, o Mauri diz o seguinte: a federação partidária atrapalha pretensões políticas em alguns estados, já vinha comentando sobre isso, acaba atrapalhando. Sim, porque o que ocorre? Em alguns estados, partidos que são já historicamente aliados, são totalmente adversários em outros estados importantes. A gente diz isso porque houve agora uma fusão entre dois partidos que se transformou no maior partido da Câmara, que é o DEM e também o PSL, que se uniram, agora é um partido só, Aliança Brasil, e já estão de olho na fusão, né? Ou seja, não na fusão, mas na aliança, nessa federação partidária com o MDB, né? Que é um dos maiores partidos decorrente à municipalidade, né? Onde tem mais deputados, tem tudo. Hoje, o Aliança Brasil se tornou o maior partido da Câmara. E o que ele quer? Ele quer ficar ainda maior. Uma federação com o MDB atinge, eu posso dizer isso para você, porque vai atingir interesse que impede, por exemplo, da aliança que o PSDB quer fazer com o MDB. Porque se o MDB acabar se unindo com o PSL e com o DEM, na Aliança Brasil, enfraquece o PSDB a nível nacional. E automaticamente em várias regiões. E assim por diante com o PT, com o PSOL, por exemplo, né, que querem se unir e já estão trabalhando para isso em alguns estados nessas coligações. É a União Brasil, né, o partido. Agora, doutor Luciano, vamos falar um pouquinho, em várias perguntas aqui, fazendo referência também ao calendário eleitoral e uma data, um período importante, que é a janela partidária, que começa no dia 3. Então, tratando-se do calendário, fevereiro, tranquilo, nenhuma novidade. Agora, dia 3 começa... É o que foi definido em janeiro até agora, que ainda está a questão das publicidades, a questão das entidades não contratarem, tem algumas situações de violações mais para a administração pública e principalmente para quem está no poder. Em relação à janela partidária, esse é o período de 3 de março até 1º de abril. Esse é o prazo que vai esquentar as eleições, praticamente, nesse início. Exatamente. Uma das outras coisas que esquentava, né, até a gente estava comentando, que as federações partidárias, que vai definir muita gente se migra ou não migra de partido, né? Isso é importante. Até 31 de maio. Então, mudou-se, né? Porque a ideia era a federação, pela lei, seria em agosto. E, seria em agosto, 5 de agosto, ou 60 dias antes das eleições, e isso prejudicaria muitas dessas questões das migrações de partido. E aí mudou do dia 1º de março, entenderam lá, por maioria de votos dentro do STF, que um prazo adequado seria 31 de maio, ou seja, 4 meses antes. Fizeram uma adaptação legislativa, eu fico assim, até vendo que o STF interfere até na lei aprovada com prazos, que é competência do próprio Congresso que fixa os prazos na lei, o STF interferiu nisso, passando do dia 5 de agosto para o dia 31 de maio, para se dar um tempo maior para formar essas federações. Por que eu digo isso que é importante? E eu sei que a tua audiência é qualificada, nós temos vários pré-candidatos aí. Essa janela partidária, ela deixa bem claro a necessidade daqueles que querem, porventura, viabilizar a candidatura para deputado estadual, para deputado federal, ou até mesmo para concorrer a algum outro cargo eletivo, como senador, ou até mesmo governador e vice, que tenham mandato em vigência. Eles podem migrar de partido sem ter a consequência, né, considerado isso como justa causa para a mudança do partido, sem ter o risco de perder o mandato, né? Então isso é interessante. Por quê? Porque já no dia 2 de abril, aí a gente já passa, né, do dia 3 de março ao dia 1º de abril, se migra de partido. Porventura, aquele que exerce cargo eletivo, que vai concorrer para um outro cargo eletivo do Executivo, ele também tem até o dia 2 de abril para renunciar o mandato. Por que eu digo isso? Porque existe uma especulação, por exemplo, se o Paranhos permanece no partido que ele está, e vamos falar da nossa questão regionalizada aqui, ou se ele vai para o Podemos, do Álvaro Dias, ou se ele é candidato a vice-governador, se ele é candidato a senador,
e para isso ele tem que renunciar até o dia 2 de abril. Ou seja, ou ele muda de partido nessa janela partidária de 3 de março a 1º de abril, mas imprescindivelmente ele precisa renunciar o mandato no dia 2 de abril, para poder ser candidato a qualquer cargo, seja deputado federal, que acredito que não seja a intenção dele, mas na questão ou senador da República ou ao cargo de vice-governador do Estado, que era o que falava bastante aí, né? Estamos conversando com o advogado Luciano Catariuk, especialista em direito eleitoral. O Nelson faz aqui uma pergunta em relação também, vamos ver aqui exatamente o que ele quer dizer, o texto é um pouco longo, sobre as regras. Pode concluir enquanto eu vou lendo a mensagem do Nelson. Eu vou fazer só um comentário. Os pequenos partidos, que nem eu falei no começo, eles não têm muita alternativa, né? Pequenos partidos nacionais que a gente fala, aqueles que são chamados muitas vezes de partidos de aluguel, eles não têm muita alternativa a não ser aderir à federação. Então isso também, os grandes partidos, eles têm essa questão. Agora, o que manda muito, Roberto, e aos ouvidos da Rádio CBN, é a questão do poder do partido, né? Uhum. Nós temos muitos partidos que têm poder seja de influência no Congresso, e também a questão, depois do fim do partidário aí, que aprovaram no Congresso aí de bilhões de reais, há dinheiro, né? Muito dinheiro que circula. E esses partidos, mesmo tendo a federação partidária, os partidos ainda continuam recebendo os fundos de forma individual. Cada partido recebe o seu fundo partidário, cada partido faz o seu compartilhamento em prestação de conta e também a divisão para os seus candidatos. Então, os partidos grandes ainda continuam tendo uma vantagem em cima dos pequenos. E os pequenos não têm muita alternativa, entende? Porque não há mais coligação nas proporcionais, a cláusula de desempenho, né, que a gente fala cláusula de barreira, é um incentivo direto para que se formem essas federações, e tem um outro lado, né? O outro lado que a gente começa a ver que essas federações, elas vão facilitar, ou seja, elas vão ajudar nas fusões de partidos e na diminuição de partidos, porque pode ser que dessas federações possam ensejar em fusões de partidos, menores por partidos maiores. Então, e aí sim a gente vai começando a diminuir o número de partidos no país. Muito bem. A pergunta aqui do Nelson diz respeito, e a gente vai complementar aqui, sobre a regra. A regra, ela, até para explicar aqui para o Nelson, a gente até já comentou também numa outra ocasião, e o doutor Luciano vem enfatizando isso, nesse período de 3 a 1º de abril, deputados federais, estaduais e distritais poderão mudar de partido para disputar o pleito sem perder o mandato. A regra só vale, Nelson, portanto, para as eleições proporcionais. É isso, né, doutor? Não abrangendo as majoritárias, que inclui a escolha dos senadores. Só para esclarecer aqui para o Nelson. Quem tem mandato, né, que altera a questão para ser candidato. Por exemplo, quem tem mandato pode deixar o seu partido para concorrer a outro partido, a um outro cargo eletivo ou ao mesmo cargo, sem perder o mandato. Por exemplo, deputado estadual, deputado federal, ele não precisa renunciar o mandato para ser candidato, por exemplo, a um cargo de senador. Um exemplo, né? Ele não precisa renunciar porque ele continua com o mandato. Agora, quem está no mandato eletivo do executivo precisa renunciar, ou seja, o impacto é maior. E esse momento de mudança partidária é para que o partido não, depois, se o cara for derrotado, exija um mandato que ainda resta de volta, né? Então, uma das situações que a gente vê hoje prática é o seguinte: o vereador, ele quer ser candidato a deputado, ele pode mudar de partido sem perder o mandato? É uma discussão, entende? Por quê? Porque não está em vigência a candidatura a vereador, mas sim a deputado. Se ele mudar essa janela partidária, ele perde ou não perde o mandato? Se ele vai disputar um cargo diferente do que ele já exerce, que foi disputado anteriormente. Tem essa questão, que é uma dúvida e uma discussão que sempre ocorre e pode vir a ocorrer também a nível de se o partido reivindicar ou o sujeito muda de partido, é vereador, numa cidade maior, Cascavel, Curitiba e tal, tem uma viabilidade eleitoral, mas não viabiliza a candidatura a deputado estadual, por exemplo, ou federal dentro de um determinado partido, ele migra para outro partido e ele ganha a eleição, está tranquilo, mas se perder a eleição, esse partido pelo qual ele estava antes pode exigir esse mandato de volta ou não? Essa é uma discussão que ainda está bem vigente. Aí algumas correntes dizem que não, porque ele migrou dentro da janela para concorrer a um outro cargo eletivo, e outros dizem que não era o cargo pelo qual ele concorreu, por exemplo, na migração que pertencia à eleição anterior. Então é uma discussão ainda que se arrasta também, vai se arrastar, né?
Várias mensagens fazendo referência ao fundo eleitoral. Quando nós comentávamos aí, eu e você, Luciano, falava sobre o fundo eleitoral, esse é um assunto que gera também uma certa polêmica e até uma indignação de algumas pessoas, de alguns eleitores. A Nilce diz o seguinte: esse fundão eleitoral está tudo certo? Os 5 bilhões são 4 bilhões e 900 milhões, é isso, né, doutor Luciano? E mais 1 bilhão e pouco para outra coisa lá que eu não me lembro, para partido e tal, dá 6 bilhões quase, né? E a Nilce quer saber, quando que começa essa distribuição? Então, essa distribuição já iniciou de forma... Existe a campanha, propriamente dito, e existe a pré-campanha. Todo partido político, nós não temos a campanha, ou seja, não sabemos quem é candidato, mas as pré-campanhas, as organizações partidárias, ela já está sendo distribuído dinheiro para os partidos se organizarem. Depois, quando tiverem a regulamentação de quem serão os candidatos, literalmente aprovado pelas convenções, aí sim há a liberação dos valores. E aí que entra a função do líder partidário, né? Por que há uma briga de poder? Porque a liderança partidária nacional é que define para onde vai o recurso, para quem vai o recurso, qual a proporcionalidade desse recurso, né? Inclusive, me permite aqui só fazer um adendo aqui, o próprio TSE preocupado também com essas questões das federações partidárias, para que elas não serviam também como fraude à própria legislação eleitoral, principalmente naquela questão de gênero, cota de gênero. A gente viu aqui na cidade e em outros municípios que houve uma impugnação de chapas de candidatos na proporcional que fraudaram, supostamente fraudaram, colocando candidaturas de mulheres laranja, né? Porque existe a questão do fundo partidário, existem as cotas também, né? De gênero, né? Para mulheres, para negros e tal. E também o repasse desse fundo partidário proporcional a isso, né? Para que fosse contado em toda a federação, né? Ou seja, a proporcionalidade pela federação e não para que não se indicasse, por exemplo, daquele partido em que se traz um partido maior, faz uma federação partidária com um partido menor e lança as candidaturas femininas tudo naquele partido menor para não prejudicar as candidaturas no partido maior, entende? Masculino, que tem mais viabilidade eleitoral. E assim é uma forma de burlar o sistema de cotas dentro da federação. Então isso foi observado pelo TSE, em que não pode acontecer. A federação ela tem que respeitar pelos partidos, né, velho? Para a gente fechar, 10 horas e 22 minutos, uma última pergunta aqui do Francisco. Obrigado, Francisco de Cascavel. Ele diz o seguinte: tem candidato dizendo que não vai usar o fundo eleitoral, mas o partido vai ter sim o fundo eleitoral, pelo que estou sabendo. O candidato, ele, de forma específica, pode abrir mão do fundo eleitoral e dizer que de fato não usou? É a pergunta aqui do Francisco. Pode, inclusive ele pode devolver esse recurso, né, que é questão legal, né, de direito, ele pode devolver, e isso pode ser um mote de campanha, mas até esse retorno, essa restituição da devolução do próprio candidato tem que ser bem, inclusive, documentada, até porque esse fundo partidário não vem assim, vem aleatoriamente, ele vem designado uma quantia. Muitas candidaturas nas últimas eleições foram viabilizadas, por exemplo, esperavam-se doações de campanha relevantes em um município como Cascavel. Partidos representativos, por exemplo, que tiveram candidaturas em Cascavel, em que esperava ali 300, 400, 500 mil reais para fazer uma campanha em Cascavel, inclusive com a candidata com chapa própria de vereador, e o partido lá de Brasília encaminhou 50 mil reais, ou seja, é impossível fazer uma campanha com uma quantia de dinheiro dessa, né, na cidade. Então, se me falar, às vezes no mote de política é o seguinte: essa candidatura de falar, eu não vou aceitar dinheiro do fundo partidário, porque ele sabe que o valor que vai vir é um valor pequeno, que não vai fazer diferença, e ele pode usar isso como estratégia de campanha para dizer: eu não peguei fundo partidário. E aí atende ali um clamor popular que é contra dinheiro público investido em campanha política. E aí ele consegue angariar votos com isso, mas não porque ele não quer. Talvez o valor que vem é insuficiente ou insignificante para uma campanha e é melhor não pegar. Isso pode ser uma estratégia de campanha também. Luciano Cataniuk, muito obrigado pela entrevista aqui na CBN Cascavel. Eu agradeço a oportunidade, nós temos muita coisa durante essas eleições, novidades que a gente vai ver como que vão ser implementadas nessa campanha, e eu estou sempre à disposição, também em nome da própria Comissão de Direito Eleitoral da OAB, a qual nós também fazemos parte aqui, para poder trazer informação aos nossos ouvintes da CBN, que é como eu sempre digo, é uma audiência qualificada. Acredito que muitos candidatos, muitos pré-candidatos
ou muitos assessores de deputados, de vereadores, de pessoas que têm intenção de ser candidatos, estavam ligados no seu programa, e as informações que a gente trouxe nesse bate-papo, acredito que possa esclarecer algumas coisas, mas estamos sempre à disposição para colaborar aí com vocês, Roberto. Obrigado pela oportunidade, viu? Mais uma vez, muito obrigado pela gentileza, e a CBN sempre antecipando, abrindo o debate, interagindo, conversando com especialistas, realmente para que esses encaminhamentos possam se tornar o mais claro possível, não é? Conversamos com o advogado Luciano Cataniuk, especialista em direito eleitoral, falamos sobre mudanças com a federação partidária, calendário eleitoral, a janela partidária em março começa a definir o quadro das eleições de 2022, de 3 de março a 1º de abril, estará aberta, portanto, a chamada janela partidária, e falamos um pouquinho também sobre o fundão eleitoral. Agora, 10h25.